Gente, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo, dentro do possível, e eu estou aqui para a gravação de mais uma aula. Vamos lá abrir o nosso PowerPoint aqui? Vamos lá, meu povo, vamos lá. Aí. Então, essa é mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 21. E o assunto de hoje, correção das atividades da aula 18, parte 1. Como vocês já devem ter percebido, eu já falei também, as aulas de correção, como tem bastante coisa, eu estou dividindo, né, em duas partes. Em uma delas eu faço correção da apostila, na outra eu faço a correção do caderno de atividades. Só vou juntar quando as atividades dos dois não forem tantas assim, porque senão o vídeo fica muito longo e fica cansativo para vocês, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Eu sou a professora Nina e estamos aqui novamente. Vamos lá? Nessa videoaula, faremos a correção das atividades da apostila, página 26 a 31, beleza? Vamos lá. Só lembrando que o capítulo 5, fala o seguinte: notícia e nota jornalística, folheando jornais, tá? Nós já fizemos uma aula sobre isso daqui. Vamos então para a correção. Então, na página 28, o capítulo começa na página 26, não é isso? Na página 26. Na página 28 começam as atividades. Então, olha lá. Notícia. O texto a seguir faz parte da notícia da qual foram retiradas as imagens apresentadas na abertura deste capítulo. Gente, deixa eu ver se eu consigo botar minha carinha mais para cá. Leia-o com atenção. Então, cientista usa pinturas famosas para retratar desmatamento. E aí tá assim. Eu não coloquei a notícia inteira, gente, por falta de espaço, para a gente poder não usar tanto slide assim, tá? Mas dá para vocês acompanharem pegando a apostila e vendo aí direitinho, tá bom? Então vamos lá. Nas declarações do pesquisador, como ele explica a dificuldade de se representar o desflorestamento. Isso segundo o texto, tá, gente? Tudo isso aqui é interpretação de texto. Segundo ele, representar algo que está presente é relativamente fácil, mas é difícil representar o que está ausente. O que quer dizer isso? Espera só um minutinho, gente, eu vou aumentar a luz aqui. O que quer dizer isso, né? Ele pega quadros antigos onde tem imagens de mata, repinta esse quadro, tirando essas áreas de mata que tá aqui, tem árvores, florestas, etc. Para que ele faz isso? Para mostrar o impacto do desmatamento. Como é que ficaria aquela área sem as florestas, né? Então ele fala que qual é a dificuldade, né? Ele está falando o seguinte aqui, ó. É muito mais fácil você representar uma coisa que está ali presente na sua frente, você vai lá e pinta. Mas a dificuldade de fazer aquilo como se ele não estivesse ali. É isso que ele está dizendo, tá? Página 28 ainda. Se as obras escolhidas para essa releitura não fossem famosas, isto é, fossem desconhecidas do grande público, surtiriam o mesmo efeito? Que efeito, gente? De chocar as pessoas, de despertar pelo menos a reflexão. Um momento de parar e pensar, nossa, realmente, né? Olha como era mais bonito quando não tinha árvore, olha como era mais interessante, né? O impacto é esse, né? Surgiria esse mesmo efeito, gente? Possivelmente não. E eu vou ler a resposta aqui. Possivelmente não, porque como o propósito era sensibilizar o público para a ausência das árvores, tomando-se como base sua existência anterior, a escolha por obras de arte foi intencional, uma vez que retratam uma paisagem que já existiu e, como são conhecidas do público, poderiam permitir reflexões sobre o desmatamento e a causa ambiental. É a mesma coisa que a gente, de repente, pegar uma imagem antiga, é, de uma área da Amazônia, por exemplo, onde as árvores ainda estejam lá, e pegar hoje uma imagem de satélite da mesma área sem as árvores. Isso é muito comum, gente, impressionante, né? A gente é, tem que tomar muito cuidado com as nossas florestas, né? Mas acontece. Então, o que ele está falando aqui, sugeriria o mesmo efeito se fosse uma imagem que ninguém conhecesse? Não, porque ninguém saberia como ela era antes. Então, é por isso que ele pega imagens famosas, de quadros famosos, de regiões que na época que foram pintados, 1800 e pouco, ainda existiam árvores, né? E talvez ele retrate o mesmo ambiente agora sem as árvores para chamar atenção. E se aquilo não estivesse mais ali? E se todo mundo tivesse desmatado tudo? Como é que ficaria? Além do impacto para os animais e para a beleza do lugar, a gente tem impacto no clima, né?
ciclo de chuvas, tudo isso é influenciado pela mata, tá bom? 3. É possível entender que a ciência e a arte trabalharam em conjunto, buscando chamar atenção para a causa ambiental? Sim, podemos dizer sim, tá? Por quê? Como é que isso aconteceu? E olha lá. O pesquisador elaborou o projeto em conjunto com a artista Alice Landesberg. Ou seja, ele não era pintor, só que ele precisava de um pintor que retratasse ali no papel aquilo que ele estava querendo dizer com esse projeto. E aí ele pegou essa pintora que conseguiu recriar os quadros, só que tirando a parte da vegetação. Legal, né? É uma combinação de talentos ali. Página 3. Olha, copiei de novo a questão 3, tá? Então vamos para 4. Que consequências positivas o pesquisador espera ter quando estimula crianças africanas a dar nome às árvores? Gente, é que nem bicho, cachorro, gato que a gente tem em casa, passarinho, galinha. Se a gente der o nome, a gente dá um nome. Ah, essa galinha tem cara de Margarida. Vamos chamá-la de Margarida. Sei lá, tô brincando com o nome aqui, tá, gente? Não se ofenda se tem alguma mãe Margarida por aí, brincadeira. Mas aí, quando você começa a chamar o bichinho, Margarida, e o bichinho vem correndo, mesmo sendo um bicho, por exemplo, que normalmente é usado para consumo, como uma galinha, por exemplo, né? Tem gente que cria galinha em casa para comer. E tem gente que cria e não tem coragem depois de matar. Principalmente quando você dá um nome, né? Então, quando você dá um nome, você dá uma particularidade para aquilo. Você destaca aquilo das outras que não são iguais àquela. Ah, todas as galinhas, tudo bem, mas a minha chama Margarida. Entenderam? Então, a consequência positiva disso é o que está escrito aqui, ó. Ele espera que com a proximidade criada, é, ao darem nomes às plantas, as crianças estabeleçam um vínculo afetivo com a sua planta, é a mesma coisa que a sua galinha, seu cachorro, seu gato, e passem a cuidar do vegetal, regando regularmente. Quando você cuida da plantinha, o que acontece com ela? Normalmente ela só cresce, ela só melhora, ela só fica mais bonita, mais frondosa, não é isso? Isso, e aí ajuda o quê? No caso de um lugar onde a vegetação está acabando, ou teve um grande desmatamento. Ele estimula as pessoas a recriarem aquilo que já estava ali. Já pensou que legal se tivesse um projeto assim aqui? De verdade mesmo? A gente tem, né, gente, muito projeto ambiental. Só que tem muita gente também fazendo ao contrário. Então fica muito complicado, né? Vamos lá. 5. Transcreva um trecho do texto que exemplifique cada um dos usos das aspas. Vocês sabem que as aspas têm finalidades, ela não é simplesmente, né, ela tem um objetivo, ela não é simplesmente jogada no texto. Então vamos lá. A. Indicar uma declaração literal do pesquisador, ou seja, tirar, né, igualzinho do jeito que o pesquisador falou, e isso está aqui. Uma das sugestões, porque tem mais de uma no texto, tá? Como representar a perda de algo é uma das falas que está com aspas no texto. Indicar títulos. Sugestão. Oliveiras com céu amarelo e o sol. É o nome do quadro, tá? Que é um título. C. Indicar um sentido simbólico não real da expressão. Por exemplo, sua planta. É um sentido simbólico, né? Você, no caso ali, ele está falando das crianças que estão regando as plantas, cuidando das plantas do modo geral. Mas aí, se ele dá nome para uma planta, ele está cuidando dela como se ela fosse dele, sua particular. Portanto, sua planta aí, tá? Bom, página 29 tem lá lead e título. Esse parágrafo corresponde ao lead da notícia. Responda as questões identificando as informações apresentadas. Então, vamos lá. Lead, vocês sabem que é aquele primeiro parágrafo da notícia, da reportagem, onde estão aquelas informações básicas, né? Que são a reprodução dessas perguntinhas aqui. Quem, onde, o que, como, por quê. Então, vamos lá. A. Quem? O pesquisador Ian Woodhouse. Será que eu falei certo? Acho que falei. B. De onde? Da Universidade de Edimburgo. C. O que encontrou? Que aí vai falar o quê? O que ele está falando na notícia, né? Que ele encontrou uma maneira curiosa de chamar a atenção para o seu objeto de estudo, que é o desmatamento. Como? Ou seja, como é que ele fez isso? Ele fez versões de obras dos pintores do século XIX, como Vincent van Gogh, John Constable e George Seurat. Será que é assim?
Por quê? E aí a finalidade. Por quê? Para expressar a ausência e chamar a atenção para o seu objeto de estudo. Objeto de estudo que é o desmatamento, certo? Bom, agora na página 30, gente. 7. O título da notícia também responde a algumas questões. As quais? Quem? Que é o cientista. O que? Usa pinturas famosas. Por quê? Para retratar o desmatamento. Então, tudo isso está no título, tá bom? Aqui, ou o que esse título sintetiza, ou seja, qual que é a síntese que o título traz? É o assunto principal do texto. Então, todo título de notícia, de reportagem, já traz uma síntese. O que é alguma coisa que está dizendo o que é que tem naquele texto de mais importante. Porque para a pessoa que vai ler o título já entender um pouco do que é que está representado ali naquela reportagem, naquela notícia, tá? É a mesma coisa que a gente dá um nome para nossa redação. A gente não pode ser muito genérico, senão ninguém vai entender o que está querendo dizer ali. E também não é reproduzir um pedaço do texto, não, mas você tem que chamar atenção para o texto que você está apresentando ali, tá? Bom, vamos continuar. 8. Considere os leads apresentados a seguir e produza títulos respondendo às questões que você julgar mais importantes para elaborar uma síntese das notícias. Então, o que você tinha que fazer? Usar esse exercício anterior sobre as informações que estão no título, pegar o lead, ou seja, o lead das notícias, e desse lead você criar o título, ou seja, a sua manchete para essa notícia aqui, tá? Então, fica assim. A forte nevasca, tá? A forte nevasca, que já prejudicava o sudeste dos Estados Unidos nos últimos 2 dias, se estendeu ontem para a região nordeste, levando alguns estados, como Nova York e Nova Jersey, a declararem estado de emergência. Bom, aqui tem o lead da notícia. Como é que seria, então, o título para essa notícia aqui? Uma sugestão. Forte nevasca paralisa nordeste dos Estados Unidos, tá? Qualquer coisa que você fizesse nesse sentido, tudo bem. Você só tem que lembrar que título, uma manchete, ela é escrita com poucas letras, não, né? Com poucas palavras, tá? Você não pode encher de palavras, não. Beleza? Não pode ser muito longo. Tem que ser sucinto, breve. A B. Se você é um animal indefeso e precisa construir uma casa à prova de lobos, que material deve usar? A questão é feita aos 3 porquinhos da história famosa, levada às bancas no domingo, dia 16, pela coleção Folha Contos e Fábulas para Crianças, tá? Bom, aqui não é nenhuma notícia, isso aí já é uma propaganda, né? Como é que seria? Coleção Folha traz os 3 porquinhos, ou Coleção Folha publica o conto Os 3 Porquinhos. Como são curtinhos, você tem que tentar reduzir o máximo as palavras, tá? Coloque somente as palavras mais importantes que dê a ideia do que você está querendo dizer ali. Continuando. C, mesmo esquema ainda, tá? Mesmo exercício. Diante do risco cada vez maior de racionamento, Campinas represou toda a água do rio que abastece a cidade e secou todo o curso restante, pondo em risco o abastecimento de cidades vizinhas. Isso quer dizer o quê? Está com uma seca danada, a cidade é abastecida por um rio. O que a cidade fez? Fechou as comportas desse rio para que essa água não continuasse correndo no leito do rio normal e a água ficasse toda na cidade. Só que o que aconteceu? Eles esqueceram que outras cidades também se abastecem com essa água e deixou as outras cidades sem água. Tá? Como é que seria, então, a manchete boa aqui? Sugestão: Campinas bloqueia rio e abastecimento na região é ameaçado. Olha que legal. Esse título foi bem interessante, né? D. A oferta de feijão está comprometida nesse primeiro semestre. O forte calor afetou a produção da primeira safra, que acabou de ser colhida, e já afeta a segunda, que está sendo semeada. Vamos ver qual que seria uma manchete boa para isso daqui? Olha lá. Calor diminui a oferta de feijão no semestre. Olha que legal. Gente, é uma arte você saber escrever bem, sabia? Mas é treino, é só treinar. Muito aos poucos, assim você vai chegando lá, tá? Qualquer pessoa, né, tem a possibilidade de escrever. O negócio é treinar, entender o que está fazendo errado, se ater às regras gramaticais, tudo isso é importante, tá? 9. Em alguns textos jornalísticos, muitas vezes o título pode ter duplo sentido, confundindo o leitor sobre o assunto tratado.
É uma estratégia chamada ambiguidade que pode servir para provocar a curiosidade a respeito da matéria. Tá, vamos lá. Seguindo essa orientação, encontre dois sentidos para a frase. Nem as pinturas famosas escapam do desmatamento. Nem as pinturas famosas escapam do desmatamento. Bom, se é pintura, não teria risco de cair no desmatamento, né? Mas a gente vai ver quais são os sentidos que a gente pode observar aqui nessa frase, tá? Nesse título. Então vamos ler aqui, ó. Vou ler com vocês, tá? O desmatamento afetou, prejudicou até pinturas famosas. Isso é uma das possibilidades. A outra, o desmatamento foi retratado por meio de pinturas famosas, tá? Nem as pinturas famosas escapam do desmatamento, dá esses dois sentidos aí de análise quando a gente pega a frase para analisar. B. Como você reescreveria o título dessa notícia a fim de evitar a ambiguidade? Essa ambiguidade a gente viu que foi proposital, mas como é que seria uma frase, esse título aí sem a ambiguidade, tá? Então seria o seguinte, uma possibilidade, tá? Cientista usa pinturas famosas para retratar o desmatamento. Aí caiu uma ambiguidade que tem ali. Porque parece que as pinturas famosas sofreram desmatamento, né? Foram lá nas árvores da pintura e rasparam. E não é isso. Bom, vamos lá. Na página 41, não. Na página 31, temos exercícios de coesão. Então vamos lá. A notícia começa assim. O pesquisador Ian Woodhouse, da Universidade de Edimburgo. Ao longo do texto, encontramos várias referências ao pesquisador Ian Woodhouse, mas para evitar a repetição, o jornalista usa outras palavras ou expressões. Você não pode repetir toda hora o nome da pessoa, porque fica muito chata essa repetição dentro do texto, né? E aí ele fez algumas possibilidades de mudança. Identifique quais palavras e expressões são utilizadas como substitutas do nome Ian Woodhouse em cada parágrafo. Vamos lá, no primeiro parágrafo. Em vez de falar esse nome todo, ele fala ele. No segundo parágrafo, o professor da escola de geociência da universidade. No terceiro, Woodhouse, ele só usa o sobrenome. Quarto parágrafo, o pesquisador. No quinto parágrafo, o britânico ou ele. Isso quer dizer o quê, gente? Quando a gente fala em redação, que a gente está falando em sala de aula, procurem evitar as repetições, procurem colocar sinônimos, né? Expressões equivalentes. É para isso, para o texto ficar mais interessante. Porque fica toda hora, o pesquisador Ian Woodhouse, o Woodhouse, fica muito chato, tá? 2. Lê este pequeno trecho da biografia de Vincent van Gogh e faça o que se pede. Vincent van Gogh, 1853 a 1890, foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Vamos lá. Considerando essas informações, como você poderia se referir a Vincent van Gogh em um texto sem repetir o seu nome completo? Bom, vocês vão escrever como aquela notícia que a gente viu, né? Você trocando, que nem essa de cima, o exercício número 1, ou em cada parágrafo ele usou uma maneira de se expressar, né? E é a mesma coisa para você tentar fazer aqui, com esse pequeno trechinho. Então, olha, uma das possibilidades é essa daqui que eu vou ler para vocês. Van Gogh, importante pintor holandês, ou simplesmente o pintor, ou holandês, ou pintor pós-modernista, o pós-impressionista, desculpa, ou pós-impressionista, ou artista, etc. Tem algumas maneiras de você se referir a ele que você poderia ir trocando, beleza? B. Preencha os espaços com as respostas à questão anterior. Inicie com o nome completo do artista e procure não repetir as possibilidades de substituição de nome. Isso é para você treinar, gente. Treina, faz direitinho, porque é uma maneira de você já ir vendo como não repetir as mesmas palavras toda hora, tá? Vamos lá. Vincent van Gogh foi autodidata e, apesar de sua notoriedade, não viveu para ver o reconhecimento de seu talento, de modo que, em vida, o artista só conseguiu vender um quadro, A Vinha Encarnada. É comum nas telas do holandês a representação de paisagens, flores, camponeses, além de muitos autorretratos.
Isso se deve ao fato de o pintor ser pobre e não ter como pagar modelos. Gente, é verdade, para você estudar pintura, principalmente nesse século XIX, onde muita gente queria ser artista, existiam modelos profissionais. Como a gente tem hoje para fotografia, é a mesma coisa. A pessoa ficava lá parada e todo mundo desenhando essa pessoa para tentar reproduzir toda a anatomia, a perfeição de traços, essas coisas. Esses modelos tinham que ser pagos, né? E se você era uma pessoa pobre e não tinha dinheiro para pagar esses artistas, você simplesmente não podia fazer o desenho deles. E aí, como é que ficava? Como é que você ia treinar? Ele achou a solução. Em vez de usar esses modelos já conhecidos e caros, porque você tinha que pagar, ele ia pegar a natureza que estava ali mesmo, camponeses que estavam no campo, pessoas simples, beleza? Então vamos lá. Apesar das grandes dificuldades que enfrentou, atualmente os quadros do pintor pós-impressionista alcançaram cifras milionárias, ou seja, ficou carérrimo, carérrimo. Como o retrato de Dr. Gachet, será? Acho que é. Que em 1990 foi vendido por 82,5 milhões. Já pensou, gente? Não tem nem ideia que esse dinheiro todo. Bom, vamos lá. Com apenas 37 anos, Van Gogh morreu vítima de uma doença mental. É isso, beleza? E aqui do lado tem um dos quadros dele. Não é um dos que eu mais gosto, mas é o que foi vendido quando ele ainda era vivo. Olha lá, a Vinha Encarnada. Ele tem quadros maravilhosos, tá? Maravilhosos. Ai, se eu pudesse. É isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês façam todas as atividades. Se tiverem dúvida, por favor, mandem mensagem para mim. Mandem a foto das atividades feitas, que tem muita gente que não tá mandando, tá? Beijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.